Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, né? Já sabemos aí da bagunça que tá o Corinthians, da goleada que tomamos ontem, goleada humilhante, time sem reação, jogadores que não ganham uma dividida, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi que o Biro entrou, na primeira bola que o Biro entrou, já desarmou, já deu logo uma porrada no cara do Del Valle, tomou um amarelo, infantilidade, mas eu sou mais um jogador que entra, chegando, descendo a porrada nos caras, igual o Biro fez, do que jogador que fica, dá um passinho pra cá, um passinho pra lá, deixa o cara driblar, dá liberdade pro cara, igual foi o Maicon, igual foi o próprio Murilo que vinha bem, né? Igual foi esses caras ontem. Então, assim, mas teve uma notícia que eu recebi antes do jogo, que eu fiquei sabendo antes do jogo, que já me entristeceu muito em relação ao Corinthians, que é que o Júnior Moraes recebia 651, ou melhor, recebe 651 mil reais do Corinthians por mês. Agora eu falo, não é nem levando em consideração o fato dele não jogar nem nada, mas assim, quando foi fazer a contratação, qual a lógica de você pegar um jogador que vinha de uma lesão de ligamento cruzado? Essa lesão de ligamento cruzado acabou com a carreira do Ganso, por exemplo. O Ganso era um fenômeno, lesionou o cruzado, acabou. Acabou sim, tá jogando, joga bola, não joga, mas não é mais aquele cara que surgiu. E o Corinthians pega um cara que sofre uma lesão dessa, com 36 anos de idade, e traz para o clube do Corinthians. E pagando o valor de 651 mil reais por mês pro cara, velho. Fora FGTS, fora, eu acho que luvas também, que ele veio, né, com essa questão de fim de contrato e tal. Então isso daí já me entristeceu muito. Eu falei, cara, o time joga dinheiro fora demais. Porque o Ramiro já está entrando com uma ação de 4,7 milhões, se eu não me engano. Júnior Moraes quer 3,8 milhões. E você pega a premiação, por exemplo, de uma Copa do Brasil da próxima fase, é 9 milhões. Esse dinheiro todo vai para pagar a dívida com o jogador. Vai para pagar a dívida de contratos mal feitos. Que o Duílio fez, que o Alessandro fez. Então, assim, isso daí é um tipo de coisa assim que vai entristecendo o torcedor. Porque o Corinthians tem muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas se endivida cada vez mais por incompetência desses caras, né? Se vocês não sabem, o diretor de futebol do Corinthians, quando o Corinthians adquiriu essa dívida de 1 bilhão, era o Duílio. Então, ele como presidente está dando a canetada, a gente também consegue ver por que a gente entrou nessa dívida. Né? Porque ele paga 350 mil para o Romero, porque ele paga 651 mil para o Júnior Moraes, paga 800 mil para o Luan. O Luan não joga há 3 anos no Corinthians. É por isso, gente, que o Corinthians, só de Romero, Júnior Moraes, já dá quase 1 bilhão de reais. 2 jogadores que o Corinthians praticamente não utiliza, que não jogam nada. Um é chinelinho, que é o Júnior Moraes, o outro é ruim mesmo, que é o Romero. E o Romero, depois dos 30 anos, gente, não presta. O Romero, antes dos 30 anos, tinha pelo menos a parte física, ele se entregava, era raçudo, né? Corria pra caramba, marcava, fazia os golzinhos dele. Mas depois dos 30 anos, o Romero não é nada. Esse Júnior Moraes nunca foi nada, sempre foi um jogadorzinho meia boca. Mas tem cadeira cativa no Corinthians, com 37 anos de idade, 36 anos de idade, ganhando 651 mil reais por mês. É brincadeira? Então, assim, a bagunça que está o Corinthians hoje vem da parte interna, né? Começa na parte interna. Dentro de campo tem que cobrar esses jogadores? Tem que cobrar esses caras. Tem que cobrar Luxemburgo? Tem que cobrar Luxemburgo. Eu acho, sinceramente, sendo sincero aqui, eu acho que tem a menor culpa é o Luxemburgo. Que tem mais culpa é a diretoria, depois os jogadores, depois, por último, o Luxemburgo. Eu vou dizer por quê. Porque o Luxemburgo pegou uma bagunça. Os jogadores estão aí desde o começo do ano, treinando, com pré-temporada. Obviamente que trocou muito de treinador, isso daí atrapalha. Mas os jogadores estão aí treinando desde o começo do ano. Parte física, departamento fisiologia, como o do Maziotti. Os caras têm tudo para correr dentro de campo, pelo menos.
né? E o Vanderlei deveria ter dado futebol melhor para essa equipe também. Só que, ao que parece para mim, é que esses jogadores do Corinthians não obedecem tática. Fica todo mundo igual uma barata tonta. Eu acho que parece que quer fazer o que quer. E a diretoria, né, a diretoria que é a mais culpada, que fez o Corinthians um covil de amigos, né? O Corinthians tem jogadores que estão lá por amizade, não por competência, funcionários. Isso é complicado, porque a direção de futebol talvez seja o departamento mais importante de um clube. Aí você coloca um ex-jogador do Corinthians que já tinha feito um péssimo trabalho, já é a segunda vez que o Alessandro trabalha como diretor de futebol do Corinthians. E já tinha feito um péssimo trabalho, voltou por quê? Não sei, por amizade. Roberto de Andrade quase faliu o Corinthians. Ele e o Andrés foram os piores presidentes da história do Corinthians. Ele e o Andrés. Aí o cara faz a merda que fez, né, com o Corinthians. Eu nunca vi o Corinthians ganhar um título, fazer um ano maravilhoso que foi 2015 e ter que fazer um desmanche endividado no outro ano. Cara, foi o Roberto de Andrade que fez isso, né? Fez o desmanche e endividou mais ainda o clube. Enfim, aí quem é o diretor do Corinthians, diretor de futebol de 2020? O Roberto de Andrade, que fez uma merda como presidente, e o Alessandro, que fez um péssimo trabalho como diretor de futebol. Ah, mas por que contratou então? Contratou por amizade. O Duílio contratou ele por amizade. É meus homens de confiança. Cara, eu tenho amigos também que são meus amigos de confiança, de infância e tal, mas por isso eu vou colocar ele num cargo de um clube que tem 35 milhões de torcedores, que representa 35 milhões de pessoas. Cara, brincaram com o Corinthians assim de um jeito. Brincaram e estão brincando. Aí o Duílio foi na entrevista ontem. Eu nem assisti a entrevista dele, mas eu vi alguns cortes. Onde ele disse: o torcedor pode esperar que vai chegar reforço no meio do ano, né? Que o torcedor pode ficar tranquilo, que tem que haver cobrança. Cara, você, Duílio, deixou o Corinthians na mão de estagiário para montar elenco. Quem montou o elenco do Corinthians esse ano foi um cara que nem treinador era. Você brincou com o Corinthians, a culpa é sua. Agora o Corinthians vai se endividar mais. Essa quantidade de processo que apareceu aí. Vai se endividar para trazer jogador com dinheiro que tem e que não tem. Porque se no começo do ano lá você traz um técnico que seja técnico, você contrata um zagueiro, contrata um lateral para ser titular, contrata um volante para ser titular e um meia, 4 reforços. Não precisa nem de muita coisa, 4 reforços e mandasse embora uns 3, 4 reforços que estavam lá que não iria utilizar. Se você faz isso, o Corinthians hoje estaria voando na temporada. Mas você traz um time que não teve pré-temporada, que teve estagiário, sem diretor de futebol, para fazer uma contratação boa, para avaliar, para cobrar. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano, não houve cobrança. O Corinthians foi eliminado. Foi eliminado não, tomou uma porrada do Remo. Não houve cobrança. Não houve cobrança, gente. Por isso que os jogadores hoje fazem o que quer. O Corinthians não tem comando. Talvez foi começar a ter um pouco agora com o Vanderlei Luxemburgo, mas foi muito tempo esses jogadores no banho-maria, na amizade. Ah, vem cá, você errou ontem, vem cá. Ah, risadinha pra lá, risadinha pra cá no treino com o Lázaro, né? Muito tempo assim. Aí esses caras agora estão fazendo o que quer. É igual criança, criança mimada, quando você mima demais, depois não respeita ninguém, não quer fazer nada. E é isso. Time sem cobrança. O Corinthians, na cabeça do diretor de futebol, é normal o Corinthians perder pro Ituano, perder pro Remo, time de Série C, perder pro Argentino Júnior em casa. É normal. Barraram o Dorival, gente. Eu falo de novo, barraram o Dorival. Ah, mas você não disse que o Vanderlei não tem muita culpa? Não tem muita culpa pela forma que ele pegou o time. Mas o Dorival é um treinador que nos últimos anos fez grandes trabalhos. Então, obviamente que ele seria uma ótima opção para o Corinthians. Mas para dar mais uma chance para o Lázaro, os caras deixaram o Lázaro contra o Argentino Júnior para tomar a porrada. No dia do Argentino Júnior, que o Corinthians perdeu para o Argentino Júnior em casa,
o Dorival fechava com o São Paulo e o Corinthians perdia o Dorival. Aí trouxe o Cuca. Erro da diretoria também, apesar da lacração ter feito a merda que fez, por política, por querer lacrar, né? Apesar disso, o Duílio, que criou esse monstro, o Duílio, há 2 anos atrás, barrou o Cuca de chegar no Corinthians. Então, e botou a hashtag respeita as minas. Então, se você faz isso, você cria um monstro. Você criou um monstro e trouxe o monstro para dentro de casa, trazendo o Cuca, né? O Cuca, para mim, o principal erro foi a lacração, mas a diretoria tá aí fazendo a merda também. Então, assim, tá uma bagunça. E eu falo uma coisa, se a torcida não agir, se a torcida não fizer alguma coisa, o Corinthians é capaz de cair, certo? Porque time grande, quando começa nessa crise, pode esperar, né? E a hipocrisia da imprensa, e até de alguns influenciadores do Corinthians, com soberba, né? Com soberba. Um time que tá tomando pancada o ano todo, os caras ganham o jogo contra o Atlético Mineiro, fica essa soberba toda. E o pior é que são influenciadores, né? Que influenciam torcedores, né? Eu acho que como influenciador, o cara tem que ser no mínimo realista. Tem que ser no mínimo realista. Então, assim, o Corinthians tá uma bagunça. A torcida tem que intervir, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que colocar uma pressão grande nos caras, porque senão é capaz de cair. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like, né? Comente o que você achou e vai Corinthians.